E aí, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, eu já quero te convidar você a se inscrever neste canal, deixar o seu like, o seu comentário e se divirta com a minha história, como foi a minha trajetória até o meu casamento. Gente, primeiro, antes de mais nada, eu quero falar a vocês o dia que eu fui pedir a minha esposa em namoro. A família da minha esposa são evangélicos, como eu também sou, e ali eu cheguei para o pastor e conversei: pastor, tem como você me dar um apoio ali? Eu estou querendo casar com Cássia, mas eu não sei como chegar para ela e eu não tenho coragem de falar para os pais dela. E naquele dia o pastor, ele foi e falou com ela. Ela aceitou, ela disse: eu quero casar com ele. Então agora o pastor foi falar com os pais. E ali naquele dia o pai dela é uma pessoa séria, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que coloca a família é, no seu devido lugar, vamos dizer assim, uma pessoa que educa, que ensina os seus princípios dentro da sua família. E uma coisa que me surpreendeu é que no dia que eu cheguei para conversar com ele, ele me propôs um algo. E esse algo foi o que me deixou eu mais amando ela, mais apaixonado, mais derretido por ela. Por quê? Porque ele chegou para mim e me perguntou de cara quais são as minhas intenções com a filha dele. E naquele momento eu olhei para ele e disse: olha, a minha intenção com ela hoje não é simplesmente dar início a um namoro, dar início a um relacionamento, não. A minha intenção é casar com ela. Eu quero viver ao lado dela. E nisso, olhando nos meus olhos, ele não parava de olhar nos meus olhos para ver se eu estava mentindo ou falando a verdade. Porque quando a gente está interessado em alguma pessoa, a gente usa tudo que nós tem, seja verdadeiro ou falso. A gente usa tudo para a gente poder conquistar aquela pessoa. Então ele olhou para mim e disse: olha, tá certo. Já que suas intenções são essa de casar com ela, você vai ficar 2 anos. 2 anos esperando, sem namorar, sem orar, sem nada. Depois de 2 anos, você pode vir mais outra vez aqui para a gente conversar. Eu olhei para ele, esperei ele me perguntar alguma coisa, aí ele foi e me perguntou: e aí? Eu olhei para ele e disse: 2 anos? Eu espero. Eu espero até mais, porque eu sabia o que eu queria. Quando a gente sabe o que quer, a gente sabe aonde quer chegar. E eu ali, e o mais engraçado é que nós estávamos na sala e isso foi à noite, depois do culto da igreja, eu estava assim, porque eu não sabia o que falar, eu sabia o que queria, mas o nervoso ali estava sendo superior a tudo. E isso foi o que eu passei para poder chegar próximo dela. E eu aceitei essa proposta. Nisso fui para casa, passou-se uns dias, passou-se semana, meses. Logo nos seus 4 a 5 meses, ele me liga pedindo para mim ir lá na casa dele. Gente, eu vou falar um negócio para você. Se no primeiro dia eu estava nervoso, no segundo dia eu estava a ponto de ter um treco ali e cair. Era muito nervoso, estava muito agoniado, porque eu não sabia o que eu estava indo fazer na casa dele. Eu não sabia o que ele iria me propor, me falar, se ele iria ali cancelar os 2 anos, se eu não sei o que ele ia fazer. E nessa hora a gente pensa muita coisa, e normalmente são pensamentos negativos. Quando eu cheguei lá, ele chegou para mim, disse: sente aqui, sentemos com a família. E ele, a partir daquele dia, disse: a partir de hoje vocês podem começar a orar para começarem o seu relacionamento, para se conhecer, para poder falar um para outro
quais são as suas intenções entre os dois, e naquele dia nós demos início ao nosso namoro. E o mais interessante, gente, é que a gente para olhar a facilidade de hoje que os pais dão para os filhos. Nessa época, eu enfrentei essa dificuldade porque meu sogro não facilitou para mim. Não foi uma porta aberta que eu podia entrar e sair a hora que eu queria e como eu queria. Não. Ele me propôs regras. Ele me colocou regras. Porque ele é o pai. Então ele tem que primeiro conhecer quem é a pessoa que ele vai entregar a filha dele. Mas hoje é difícil. Hoje, quando o jovem quer conhecer uma menina, a primeira coisa que vai é redes sociais. Depois, um baile. Depois, uma saidinha na sua cidade, ali numa avenida, em um ponto turístico, em um ponto onde as meninas gostam de estar. E ali é uma facilidade imensa, porque o seu amigo conhece aquela pessoa que você é interessado. E em vez de você chegar para ela, o seu amigo diz para ela que você está afim dela e marca o encontro para você. Sendo que nem o seu pai e nem o dela está a par da situação. Então há uma facilidade. Hoje vocês encontram pessoas para namorar com muita facilidade, mas na minha época foi bem árduo porque não foi fácil. Eu tinha certeza do que eu queria, por isso que eu casei com minha esposa. E como foi o seu primeiro encontro? Você é casado? Você que está querendo namorar? Como você está planejando fazer? Porque você tem que ter coragem. Se você tem convicção daquilo que você quer, se você tem convicção daquilo que você está querendo na sua vida, corra atrás. Se é de uma menina que você está gostando e você não tem coragem, força, vá em frente. Todos os obstáculos que surgirem, porque você tem dentro de você que é ela. Eu vi ela a primeira vez na rua. Ela estava indo para a igreja que ela congregava e eu estava indo para a igreja que eu congregava. Então, nós estava passando e eu olhei para ela e eu me identifiquei no olhar com ela. Houve aquela química, houve aquela atração entre eu e ela. Então, eu lutei, aceitei a proposta. E aí, você aceitaria? Se o pai desta menina que você está afim lhe propôs 2 anos sem você conversar, sem você namorar, sem você ter proximidade, sem nada, você teria que esperar esse período para, durante esse período, assim que finalizasse, eu ir lá mais uma vez para conversar de novo. Eu aceitei e aceitaria de novo, porque é o que eu queria para minha vida. Por isso que eu tenho uma aliança. Hoje eu sou um dos homens mais felizes do mundo. Eu encontrei a felicidade no casamento? Não. Eu dei continuidade porque eu já vim feliz e eu dei continuidade no meu casamento. Muitas das vezes as pessoas vêm frustradas, as pessoas entram em um relacionamento com um pensamento ruim, só pensando no sexo, só pensando em fazer sexo, mas é como diz aquela palavra, tipo, nem só de sexo viverá o homem. Entendeu? Você tem uma pessoa do seu lado que pensa diferente de você e você tem que estar ali para crescer com ela. Então você vai ter que entender as fraquezas, compreender as fraquezas e você vai ter que lidar com muita situação que às vezes você está certo, mas vai ter que ser errado. Para poder unir, para poder manter a paz dentro do seu lar, para poder manter a união dentro do seu lar. Então, pessoal, esse vídeo foi para mostrar para você como foi difícil eu chegar até minha esposa. Foi difícil. Eu tive que enfrentar o meu sogro, ele me propôs essa opção aí, porque ela era para fazer faculdade. Ele não queria que ela namorasse na época. Só quando ela terminasse os estudos que fosse fazer faculdade. Mas quando ela me viu, ela olhou e disse: faculdade? Tá, agora tem a faculdade, eu quero ele. Ela também sentiu a mesma coisa por mim. Entende? Então, pessoal, esse vídeo é para você entender que você tem que correr atrás daquilo que você quer. Se é no seu relacionamento, lute por ele.
Não deixe a situação levar você a um fracasso. Não deixe a briga permanecer. Lide com ela, trabalhe ela. Faça do seu casamento um lugar de paz, um lugar de alegria. Mantenha o primeiro amor dentro do seu casamento. Gente, uma coisa que a gente ouve muito quando a gente casa, principalmente novo, eu casei com 20 anos, eu tenho 8 anos de casado. Quando a gente casa, os casados velhos, que não há mais uma união, que não há mais um amor dentro do seu casamento, sabe o que é que eles falam pra gente? Esse amor aí é no começo, mulher. Diego, isso aí é uma ilusão. No começo tudo é flor. No começo tudo é bonança. É safadeza, é brincadeira, é passeio, é estar junto, é andar de mão dadas. Mas isso é no começo. A gente ouve muito isso. Mas, gente, repreenda essas palavras. Porque são pessoas que casaram com intenções e não souberam tratar isso. São pessoas que às vezes casaram com amor, mas a situação difícil chegou e eles não souberam lidar com essa situação. Então você tem que saber tratar cada situação na sua vida. Você tem que saber lidar com cada situação dentro do seu casamento. Se há problema, se há intriga, aprenda a lidar com elas. Porque o problema, ele vem, uma hora ele vai aparecer. São cabeças que pensam diferente. A situação ruim vai chegar, vai. São pessoas que estudam, que maquinam coisas diferentes, distintas, por mais que sejam uma só carne. Mas as cabeças pensam diferente. Então você tem que saber lidar com cada situação. Entendeu? Você às vezes quer ir para algum lugar e sua esposa quer estar com você. Você vai para um lugar onde, se você for, você vai arrumar problema? Não, não vai. Você vai ficar com sua esposa. Entendeu? Hoje você pode fazer o que você fazia antigamente: limpar uma casa, cuidar da sua esposa, lavar um prato, cozinhar para sua esposa. Isso os homens não fazem mais, porque, tipo, eu já conquistei, eu já tô casado mesmo, eu trabalho, eu boto comida em casa, então, ó. Mas não é assim. Mantenha o seu casamento no ritmo do primeiro amor. Mantenha o seu casamento no ritmo do primeiro encontro. Hoje há muitas controvérsias dentro do casamento. Por quê? Porque o homem, ele é muito mandão. O homem, ele é muito, sabe, não, eu sou homem, eu não vou estar lavando banheiro a vida toda. Eu sou homem, a mulher que foi feita para cozinhar. O homem, eu não sou para estar varrendo casa, não. A mulher que se vire. Esse é um pensamento de muitos homens, mas não é assim que funciona. Você quer manter o seu casamento? Lute por ele. Entendeu? Foi fácil você conquistar sua esposa? Não foi. Foi lutas. Sabe quantas das vezes você já passou necessidade? Sabe quantas das vezes você teve desejo junto com sua esposa de ter algo para você comer e não pôde? De ter algo dentro de sua casa e você não pôde? Mas vocês lutaram junto até conseguir. Aí de um nada as folhas começam a cair, e você percebe que o amor está broxando, e você vendo aquele cenário e não faz nada, e não age. Aí de repente aparece mulher no trabalho, mulher na rua, mulher em todo canto. Você começa a achar que aquelas mulheres que estão aparecendo vai ser melhor do que a sua em casa, mas não, aquelas são mulheres que trazem uma ilusão naquele momento, e a sua dentro de casa é aquela que traz uma satisfação contínua. Entendeu? Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, curta e compartilha.